Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Tarja Branca, Curiçá em Você. E mais o programa nessa noite de terça-feira, já convidando a você a curtir e compartilhar a nossa página através do facebook.com/programa Tarja Branca. O nosso programa que é realizado todas as terças-feiras, às 9h30 da noite, direto do Cine TV Nordeste. E para apresentar junto comigo mais um programa, eu saúdo a psicóloga a doutora Adriana Barros. Boa noite, Adriana. Boa noite, Simone. Boa noite. E hoje vamos trazer como tema a síndrome de burnout. Tem uma guerra entre o corpo e a mente e chega a um ponto principal que diz: chega, já não aguento mais. É o esgotamento devido ao estresse do trabalho. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a síndrome de burnout atinge 30% dos trabalhadores do mundo inteiro. E para tratar sobre este tema, recebemos aqui em nosso programa de hoje o psiquiatra Cleberson Galdino. Doutor Cleberson, muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Simone. Muito obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Também contamos para a nossa conversa de hoje com o Davidson Domingos, ele que é professor de línguas. Boa noite, Davidson. Boa noite, Simone. Boa noite e seja muito bem-vindo. E como todas as sextas-feiras é regada de boa música e de lindas canções, hoje recebemos a Kelly Rosa. Muito boa noite, Kelly. Boa noite, querida. Um prazer estar aqui. Que bom receber junto com todos vocês. Muito grata. Daqui a pouquinho tem música boa. Obrigada. Na sua linda certeza. voz. Adriana, fala um pouquinho pra gente o que é a síndrome de burnout. Síndrome de burnout, ela é um estresse laboral, não é? É a síndrome do esgotamento. É quando o corpo, o organismo, ele não aguenta mais e ele entra num estado de exaustão, não é? E ele cessa, ele para de funcionar. E só é caracterizada, a maior diferença entre síndrome de burnout e estresse, que é uma grande pergunta, é que o estresse ele tem a ver, é um estresse, né? Mas o estresse pode estar relacionado a qualquer área da vida. E a síndrome de burnout, ela está relacionada apenas à questão laboral, às questões profissionais. Inclusive, Simone, é uma das doenças que mais dá um processo chamado absenteísmo, que é a ausência do profissional no seu ambiente profissional. O professor aí, eu achei interessante, quando eu comecei a estudar síndrome de burnout, inclusive eu chamo muito síndrome de Burnout, talvez vocês me peguem aqui chamando de síndrome de Burnout, que eu fiz o meu mestrado no Chile e lá se chama síndrome de Burnout. Aqui é uma palavra inglesa, né? É síndrome de burnout o nome. E achei assim que seria fácil fazer essa revisão bibliográfica, uma vez que eu pensei, bom, os professores eles se estressam, uma vez que os salários eles não são condizentes com a profissão, lê do engano. A síndrome atinge muito profissionais que têm assim, muita entrega. E ao se entregar demais, a gente gera uma expectativa grande. Então, agentes penitenciários, professores, pessoal da área hospitalar, enfermagem, médicos, UTIstas, pessoas que trabalham na rua, nesse resgate de corpos, bombeiros, SAMU, são psicólogos, assistentes sociais, são assim profissionais que se doam demais. Quando a gente começa a estudar, a gente vê qual era o papel do professor, qual era o papel do educador. Há anos atrás, o educador ele tinha um papel muito significativo. Uma das características, um dos sintomas da síndrome de burnout, é a questão da despersonalização. Você não se reconhece mais, você perde um pouco da sua identidade. Então, nesse contexto, o professor que antes era aquela pessoa, magistrado, que tinha um valor, que tem muito grande, mas antes era um grande reconhecimento, hoje em dia ele é professor, ele tem que ser pai, mãe, padre, enfermeiro, ele é tudo dentro de uma escola. Ele leva trabalho para casa e muitas vezes ele não é reconhecido, porque o professor apanha em sala de aula, ou se não tiver em sala de aula ele é perseguido. Os alunos muitas vezes tratam o professor como eu que pago o seu salário, então não tem aquele respeito. E o que é que acontece com o professor? Ele não tem mais aquele reconhecimento. Então quando eu comecei a estudar, eu imaginei que a questão fundamental seria a questão salarial, que é importante, mas o grande boom, Simone, do que caracteriza é essa ausência de reconhecimento, não é? A gente vai ver o quanto a gente entra no processo de exaustão e quando o profissional se afasta, é muito confundida com depressão por isso, sim, porque os sintomas são muito parecidos com os sintomas da depressão. E quando o profissional se afasta do seu ambiente de trabalho, o que é que acontece com ele?
ele passa a não ter sintomas. E os sintomas voltam apenas em pensar na ideia de voltar ao seu ambiente de trabalho no outro dia. Então, ele entra em colapso, ele entra no processo de exaustão, por isso que a síndrome também é chamada de síndrome da exaustão, né? Burnout, palavra inglesa, quem estudou, começou a estudar em si, foi o Friedberg, em 1974, se salvo engano. E ele começou a perceber que as pessoas que estavam no seu ambiente laboral, elas estavam desistindo daquele ambiente de trabalho. Então, a síndrome de burnout, ela é identificada pelo estresse que acontece apenas no seu ambiente de trabalho. Estresse que leva a um processo de exaustão, onde você realmente não aguenta mais voltar ao seu local profissional. Doutor Cleberson, assim como a Adriana falou, né, com relação aos sintomas da síndrome, gostaria que o senhor trouxesse para a gente, com detalhes, quais são os sintomas. Nesse ponto eu faço até uma ressalva, né, aliás um acréscimo, né, que é bem importante na hora de a gente analisar, destrinchar melhor o que é a síndrome de burnout. Isso dá diferença entre um estresse normal, uma ansiedade normal, da síndrome de burnout. Né? A ansiedade, ela essencialmente é uma emoção, né? Uma emoção que tem sua função adaptativa. Né? Quando a gente fica ansioso, quando tem um relatório para entregar no trabalho, né? É natural que a gente se sinta um pouco ansioso. Sim. Né? Isso, nos seus níveis de normalidade, isso vai permitir com que a gente se planeje. Né? Vai dar ânimo, disposição, energia e até uma melhora da performance cognitiva para que a gente possa se articular, planejar para dar conta daquilo, dar conta daquela demanda. Né? No caso da síndrome de burnout, o que acontece é, né, uma pessoa que vivencia níveis elevados de ansiedade, né, de estresse, no ambiente de trabalho, né, por longo período de tempo, ela passa a ter vários sinais, várias expressões de um sofrimento emocional. Né? Uma delas é a exaustão, né, que a colega falou, né, uma exaustão, né, um esgotamento, uma fadiga, né, intensa. E é uma diversidade, né, a depender do caso de cada um, tristeza, sentimento de desesperança, de solidão, né, de desespero até, né, e físicos, sintomas físicos também, né, cansaço corporal, fadiga, pode vir até com dores também, né, muitas vezes relacionada à tensão muscular, né, constante. E, além disso, há outros, digamos, comemorativos nesse quadro, né, um bem marcante e que traz prejuízo no meio, né, interpessoal é isso do distanciamento afetivo. Sim. Né, da perda de conexão emocional dessa pessoa com síndrome de burnout em relação aos demais. Então ela passa a tratar os outros com displicência, né, com hostilidade, né, de modo desumanizado, né, como um mecanismo até de defesa. Né, isso acontece nessa síndrome. Né, e é bem importante porque prejudica clientes, digamos assim, alunos, né, ou pacientes, no caso de profissionais de saúde, né, prejudica a qualidade do atendimento, prejudica as relações do ambiente de trabalho com outros colegas, né, o rendimento da empresa, né, no caso de uma empresa. E outro ponto importante da síndrome é a presença de uma perda do sentido de realização profissional. Né? A pessoa com síndrome de burnout, ela não sente que aquele trabalho está tendo valor, não sente-se realizada com aquilo. Né? Então é algo que pode ser bem severo. Nossa, um assunto até bem pesado para a proposta do nosso programa. E para dar uma aliviada agora, né, deixar um pouquinho a síndrome de lado e chegar a hora do recreio, já que estamos pautando para a questão escolar, chegou a hora do recreio. E que bom que esse recreio é a base de boa música da Kelly Rosa. Pois é. Já estou aqui me encaixando em várias... É o estresse, mesmo. Eu fico pensando, meu Deus, mas aquelas dores todas esse final de semana, será? Não, mais uma coisa não. Bom, estamos... vou fazer uma canção... hoje eu vou cantar os nossos poetas pernambucanos. E vou fazer uma canção muito bonita do poeta Marcel Melo e do outro grande poeta, meu amigo querido Chico Bezerra, que faz parte do meu CD mais recente, se chama Pelos Cantos da Casa. E eu costumo recitar um poema quando canto essa canção. Não sei se temos tempo. Então vamos lá.
saudade invadiu a minha casa, pelas brechas da alma foi entrando, se encostou pelos cantos, foi ficando, a tristeza emplumou-se, criou asas. Fez um ninho, ciscou, espalhou brasas, e a esse escarcéu fui me entregando. Vejo vultos velozes vagueando e uma lágrima de quando em quando vaza. E os meus olhos pingando, olhando as telhas, minhas lentes de contato estão vermelhas, pois vermelha é a cor desta paixão. Saudade é um amor que de longe se retrata, é um carinho distante que maltrata, é um aperto que dá no coração. Abri a porta, tirei a chave, a tramela, e na janela um bilhete dizendo pode entrar, que esta saudade faz tempo que me devora, não vejo a hora de poder recomeçar. Abri a porta, tirei a chave, a tramela, e na janela um bilhete dizendo pode entrar, que esta saudade faz tempo que me devora, não vejo a hora de poder recomeçar. Eu já errei muito mais do que devia. Hoje estou começando a errar bem menos. Meus deslizes começam a ser pequenos, bem menores que a ânsia de chegar. Eu saí sem saber como voltar, segui os atalhos do destino, apanhei para deixar de ser menino. Hoje apanho, tentando não errar. Já andei muitas braças, muitas léguas, tive grandes, enormes, bons amigos, tive vários amores, tive abrigos, tive abalos, caí, me levantei, tive acasos, perdi, também ganhei. Meus pecados, paguei alto preço. Me perdoe se achar que eu mereço, se mereço até eu nem mesmo sei. Sei que nada se perdera por completo, ainda resta um restinho de esperança, um fiapo, uma nesga de lembrança de um passado feliz que me marcou. Um poeta, um boêmio, um cantador, um balcão, uma prosa, uma piada, um soneto, um repente e uma noitada, uma canção pelas retinas desabou. Meu desafio, pelas léguas caminhou, fui ferido e feri quem me feriu, e ferindo a ferida se abriu, nunca mais suturou, tornou-se chaga. E uma canção de amor me embriaga, em doses de versos buarquianos, e uma bandeira branca em fino pano, bem no seio da minha alma foi fincada. E foi ficando cada vez mais hasteada, e lá no alto, trêmula e radiante, acenando aos poetas mais errantes, quero paz, e o resto a gente enterra. Neste instante, toda mágoa se encerra. Meu abraço abre os braços para os teus, e se teus braços chegarem junto aos meus, eu abraço, e nunca mais teremos guerra. Maciel Melo, Erros e Pecados, e a canção de Maciel e de Chico Bezerra, Pelos Cantos da Casa. Voltamos neste segundo bloco do nosso programa Tarja Branca, Curiçá em Você. Hoje falamos sobre a síndrome de burnout. Recebemos aqui para compor o nosso debate o professor de línguas Davidson Domingos, também o psiquiatra Clevison Galdino, Adriana Barros aqui na apresentação comigo e na música ela, a Kelly Rosa. Davidson, falamos aqui no primeiro bloco do nosso programa a questão da síndrome de burnout, todas as características e principais sintomas. Eu queria saber da tua vivência dentro da sala de aula. Quais os principais desafios que você enfrenta no dia a dia? Bem, os desafios são enormes, né? Desde a estrutura física das escolas, quanto a relação interpessoal, né, dos professores com os alunos. Então, hoje em dia, o professor ele adotou diversos papéis, da quais muitas vezes nós não estamos preparados para isso. Então, esses diversos papéis acabam sendo pesado para aquilo que nós pretendíamos atingir, né, que seria a educação. Então, quando nós nos deparamos com as dificuldades, com os problemas dos alunos, da escola, da estrutura física, nós acabamos se sentindo impotente,
sem saber o que fazer para poder mudar esse ambiente, né? Tanto estrutural quanto o ambiente dos alunos, né? O interesse deles quanto à educação. É uma relação bem conturbada. Deixa eu saudar todos os nossos internautas que nos acompanham através das nossas páginas, né? Tanto da Cine TV Nordeste, bem como do programa Tarja Branca, né? Já marcando aqui presença, Valesca Domingos, a Joneguinha, a Ana Cristina, né? Tem aqui um comentário da Flávia Eric, ela disse que teve esse sintoma no último emprego dela, o antigo trabalho, enfim. É mais comum do que a gente pensa, né, doutor Clebson? Sabemos que é um número bem significativo, 30%, né, de profissionais, em algum momento da vida, passa por essa situação, apresenta alguns desses sintomas. Dentro da vivência, aí eu compartilho também para você, Adriana, junto também com o doutor, dentro da vivência de vocês, os consultórios, é comum encontrar pessoas com a síndrome de burnout? Sempre chega professores, publicitários, pessoas da área de direito, não é? Pessoas da área de jornalismo, não é? É interessante que foram pessoas que eu tive a oportunidade de me deparar ao longo da vivência clínica. Algum artista? ainda não com esse sintoma. Trazendo essa exaustão mesmo, precisando muitas vezes ser afastado do ambiente de trabalho, porque às vezes há a necessidade de ser afastado mesmo. E em último caso, existem determinados pacientes que eles precisam nunca mais retornar a essa profissão. Precisam ser afastados definitivamente. Mas também tem o fenômeno fênix, né? Que é aquela questão de você ressurgir das cinzas. Então isso também pode acontecer. Isso é a chamada resiliência. A né? resiliência. A resiliência, É exato. algo a ser bastante trabalhado ao longo de um tratamento de alguém que vivencia na síndrome de burnout. De modo geral, as principais profissões são aquelas que lidam com o outro, né? Lidam com seres humanos. Né? Na minha prática, eu já atendi atendente de telemarketing. Né? Esse lidar não precisa ser fisicamente, Isso, mas lida com, né, as necessidades, né, as ideias, os conceitos do outro. Né? Profissionais de saúde, né, colegas da área de saúde também, digamos, estão muito presentes nos consultórios, né, ainda bem, buscando ajuda, né, buscando engajamento em um tratamento. E o que é interessante é que muitas vezes chegam com a ideia de que os sintomas, alguém em casa, as pessoas que estão perto, por não conhecerem muito, né, a síndrome, trazer a ideia de que estão com depressão. Né? Então chegam às vezes com aquela sensação de que eu estou com sintomas depressivos, mas que quando a gente começa o processo investigativo, a gente vê porque já é uma doença, no sentido de ter direito a todas as questões trabalhistas. Ela está no Código de Identificação da Doença, está no CID e acho que está no DSM-5 também, não está, Cleberson? Acho que ela já está também no DSM-5 como uma doença psiquiátrica, que precisa de tratamento, o tratamento é medicamentoso e é também psicoterápico. Né? A gente precisa ajudar o paciente nesse processo que ele fala da resiliência, né? Desse se reinventar o tempo inteiro, porque o paciente precisa aprender a se reinventar. Sim. E aprender a aceitar e conviver, porque o primeiro passo do tratamento é o processo de aceitação. Quando eu começo a aceitar que isso existe, que eu estou passando por isso, porque ainda existe a questão do preconceito. Né? Existe a ideia o professor muitas vezes é tido como ele não quer vir trabalhar, ele preguiçoso, vive colocando, preguiçoso, né? ele coloca atestado demais, por isso o alto índice de absenteísmo, e não é isso que acontece. Eu acho que você deve ter colegas até na escola, pessoas que você vivencia, que a gente vê isso muito de perto. Conhece? Tem colegas seus? Sim, eu tenho vários colegas que já se afastaram do trabalho devido à dificuldade e inclusive eu também. Eu já passei, estou afastado por um período, diagnosticado como ansiedade, né? E depressão, não foi diagnosticado como a síndrome de burnout, mas eu fui afastado devido a essa ansiedade, que começou há um bom tempo atrás. Eu tive momentos em que eu acordava e não queria ir trabalhar, eu não queria estar naquele ambiente, então eu não sentia vontade de ir trabalhar e não ia, porque eu não sentia forças de ir trabalhar. E isso, com o tempo, foi aliviando, mas depois volta com uma dose mais pesada. Né? Então, quando voltou esse ano com a dose mais pesada,
eu percebi que assim eu não ia ter forças para conseguir sozinho lidar com isso. Então, eu busquei ajuda terapêutica, né? Olha só, que interessante, né? Procurando, né? Vocês levantaram, né? Há muito preconceito, né? Sim. Na sociedade quanto aos transtornos mentais, né? Sim, sim. A própria síndrome de burnout, né? Que é uma situação clínica ainda relativamente recente na literatura, né? Ainda é um objeto de investigação, de detalhamento, né? Não chega atualmente já a ser considerado um transtorno especificamente, daí o nome, uma síndrome, né? Um conjunto de algumas expressões, né? De sofrimento, mas aí é que está, né? Há um sofrimento muito grande, né? Pode haver ou não uma depressão, um transtorno de ansiedade, mas por si só a síndrome de burnout já representa um sofrimento muito grande, né? E merece uma atenção. Olha só, que interessante, né? A síndrome, né? Ela aparece principalmente em profissões que têm um contato humano mais direto. Por que isso acontece, doutor Cleverson? Pois é, essas profissões, elas têm um ambiente peculiar, né? Umas demandas mais relacionais, né? É mais complexo, digamos assim. Exige-se mais, você está mais diante do imprevisto, Sim. digamos assim. O lidar com o outro é muito imprevisível, né? Então, isso representa uma das características daquele trabalho que tem mais chance de acontecer o burnout, né? O ser responsável pela saúde do outro, né? O ser responsável pela vida do outro, no caso de cuidadores, de pessoas bem debilitadas, né? Sim. Tudo isso, ser responsável pela educação, né? Do outro, num ambiente que já é de alta demanda, né? Que você faz funções que muitas vezes estão além da sua formação, né? Sobrecarga de trabalho, né? Então, um ambiente em que os alunos muitas vezes desrespeitam, né? Um ambiente social prejudicial, tudo isso é fator de risco do trabalho para a pessoa ter a síndrome de burnout, né? Além de fatores de risco individuais, né? Há alguns traços, algumas características de personalidade que facilitam ou que protegem mais da Sim. síndrome de burnout. A personalidade conta muito nessa questão do desenvolvimento da síndrome. Kelly, vamos de música? Vamos agora. Vamos sim. Kelly Rosa. Bom, eu tenho um repertório muito vasto dentro da música popular brasileira, francesa, portuguesa, né? E dentro do repertório da música pernambucana. Então, e brasileira. Deixa eu só aqui, está caindo um pouquinho agora. Vou fazer uma canção que está no meu CD, também nesse mais recente, que é de um compositor do Maranhão chamado Zeca Tocantins. Fala sobre a solidão e começa com um verso que diz assim: quis muito conhecer a solidão, sozinho mergulhei na escuridão, buscando encontrar o seu abrigo. Depois de visitar toda a morada, retorno entristecido e encabulado. Se existe solidão, mora é comigo. A solidão não sabe ser só. A solidão precisa de abrigo. Quando você me deixa dar dó, a solidão vem morar comigo. A solidão não sabe ser só. A solidão precisa de abrigo. Quando você me deixa dar dó, a solidão vem morar comigo. De noite te encontro na cama, meu Deus, até parece castigo. Tua lembrança rouba o sono, acabo falando comigo. Vontade faca afiada, gravada no próprio grito. A solidão não sabe ser só. A solidão precisa de abrigo. Quando você me deixa dar dó, a solidão vem morar comigo. A lâmina da tua ausência penetra devagarinho, decreta minha sentença, distante dos teus carinhos.
ensino pra solidão. Como se vive sozinho, a solidão não sabe ser só. A solidão precisa de abrigo. Quando você me deixa da dó, a solidão vem morar comigo. E voltamos o terceiro e último bloco do programa Tarja Branca desta terça-feira, onde falamos sobre a síndrome de burnout. Entre os nossos convidados, o psiquiatra Cleverson Galdino, o Davidson Domingos, ele que é professor de línguas, e a Adriana Barros aqui conosco, e na música ela, Kelly Rosa, que vai finalizar conosco daqui a pouquinho com mais uma bela canção. Voltamos agora nesse terceiro bloco, doutor Cleverson, doutora Adriana, falando dessa autoproteção que algumas pessoas têm, né, pela própria persona, bem como vai se adquirindo ao longo da vida. Então é isso que eu queria que vocês trouxessem para a gente que está acompanhando aqui o programa Tarja Branca dessa terça-feira. O que pode ser feito? Qual atitude que a pessoa pode tomar para evitar chegar aos sintomas, né, e evitar aí a síndrome de burnout? A gente fala sobre a síndrome de burnout, a gente fala muito em mudança de estilo de vida. Vai ajudar muito. Então, exercícios físicos são bem-vindos. Uma alimentação equilibrada é bem-vinda, não é? Você ficar atento ao teu dia a dia, à tua rotina de uma forma geral. Mas se aquele processo, aquele teu estilo de vida de exaustão, ele precisa ser urgentemente mudado. Então é muito importante que você busque alimentar as diversas áreas da tua vida, buscar ter um espaço para lazer, não é? Visitar as pessoas que você gosta. Na verdade, é cuidar mais de você, não é? Sair daquele foco que você se sente puxado por tanta demanda e mudar mudar esse foco visual, mudar esse foco das relações, buscar reinventar, como eu gosto muito dessa palavra, de você fazer um pouco diferente, fazer mais por você, uma vez que são profissões que a gente se doa tanto e gera tanta expectativa, porque à medida que o ser humano se doa, termina que ele vai gerando muita expectativa, e é importante que a gente tire um pouco essa expectativa do outro, traga mais essa expectativa para o nosso poder de transformação. Doutor Cleverson? Pois é, isso aí eu vejo como assim, fundamental, né? A pessoa que está envolvida na síndrome de burnout, ela acaba restringindo muito a vida dela, né? E até o senso de identidade, né? Ela está só imersa ali no trabalho, né? Esgotada, não tem problemas geralmente em outras áreas da vida, mas acaba que não se envolve tanto com outras áreas da vida, né? Então, um ponto imprescindível é o resgate disso, né? Passar a se envolver mais com a família, né? Com o lazer, com, né? O cuidado com o corpo, o cuidado com a mente, né? Exercício físico, que faz parte de tudo isso, né? A alimentação, até dados que sugerem, por exemplo, uma dieta anti-inflamatória, né? Que possa talvez ter uma ajuda, né? A lidar com ansiedade, aliviar a ansiedade, né? Então, é um conjunto de coisas, né? Ampliar um pouco o mundo vivido por essa pessoa, né? Como você sempre fala aqui conosco, Adriana, é a pizza, onde existem várias fatias, isso, e cada uma delas dentro de uma área, de um segmento. Isso. Você tem que dar atenção um pouco para cada uma, para que dessa forma tenha mais equilíbrio. É mais ou menos isso? Porque o ser humano precisa sempre buscar esse processo de autorregulação, sim, que é o equilíbrio. E a imagem da pizza, quando a gente fatia essa pizza em pedaços milimetricamente iguais e dá a cada fatia dessa um nome de uma área da vida, todos os dias eu acordo e tenho 100% de energia para canalizar nessas fatias. O que acontece é que a gente canaliza muito em uma área, muitas vezes no lado profissional, na síndrome de burnout, sim, e quase nada nas outras. Então, quando essa área não vai bem, tudo cai. Então, eu preciso buscar sempre esse reequilíbrio, esse processo de autorregulação do meu organismo. Perfeito, a lembrança da pizza. Né? Sempre traz aqui. Sempre. Eu acho que é o equilíbrio que a gente sempre busca. Davis, eu gostaria de saber de você. Qual a tua atitude, né, do teu dia a dia, junto à sala de aula, junto ao teu ambiente acadêmico? O que você faz para tornar um ambiente mais equilibrado, né? Como o senhor bem falou, doutor Gladson. No momento, eu
tive que recorrer à ajuda terapêutica, né? Então, eu estou fazendo terapia para poder voltar para o ambiente escolar. E com isso, eu estou tentando condicionar minha mente para a necessidade do trabalho. Sim. De voltar a trabalhar, a necessidade das pessoas que têm de mim e eu delas, né? Então, a importância do ser professor, dos alunos, do ensino. Então, eu tenho condicionado a minha mente a isso, para, no momento que eu precisar voltar do trabalho, eu estar recuperado 100% e me sentir bem, né? De novo, a voltar a trabalhar e os alunos perceberem isso, né? Então, e essa volta, ela é importantíssima, né? Ela é importantíssima, né, doutor Cleberson? Visando sempre que é uma fase da vida e que ela vai passar, não é? Sem dúvida, né? E você tem estado num processo de desenvolvimento, né, pessoal, né, criando forças, habilidades, aprimorando, né, tudo isso, estratégias para poder voltar, né, de modo mais adaptado, com maior bem-estar, né, apesar das grandes limitações da escola, né, dos grandes estressores da escola. É não querer fugir da realidade, né, não achando que o afastamento fez com que tudo que estava lá mudasse. Não, é eu aceitar aquilo que está lá. Aceitação. E conseguir lidar com aquela situação, né? Então, não criar uma ilusão de que quando eu voltar, aquilo vai estar diferente. Não, vai estar da mesma forma. Mas você eu vou estar preparado para poder lidar com isso. Coisa boa. Gente, nosso programa chegou ao fim. Agradecer imensamente a você que nos acompanha através do facebook.com/programa Tarja Branca. Deixe o seu comentário, sua sugestão de tema. Ao longo da semana, a gente irá disponibilizar flashes de cada bloco, bem como o programa na íntegra. Agradecer imensamente aos amigos que apoiam e acreditam no sonho do programa Tarja Branca. A Tufi do EC, que nos veste através da pessoa da Daniela Stefanello, né, Stefanello, a loja que fica no Rio Mar Shopping. Também agradecer ao Carlos Vasconcelos Pezão, que tem o quiosque mais lindo na Praia de Boa Viagem. Agradecer também a Círculo Design, Ege Apolinário, pela parceria. Agradecer também a Fernando Ribeiro, da Top Eletrônica. E agradecer vocês que compuseram aqui o nosso debate de hoje, do nosso programa. Davidson, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de ter participado. Coisa boa. E na torcida, que você volte no mais rápido possível. Dr. Cleberson Galdino, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, sua disponibilidade de nos ajudar. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre um tema tão importante, né, para as pessoas em geral. Coisa boa. Adriana, minha amiga, querida psicóloga Adriana Barros, mais uma missão. Mais uma missão cumprida, com a esperança de ter clareado um pouco as pessoas que estão nos assistindo, né? É verdade. E vamos encerrar o nosso programa dessa terça-feira com boa música. Com ela, Kelly Rosa. Uma canção que é feliz, que é título do meu CD de forró, do poeta Chico Bezerra, que se chama Se Tu Quiser. Ah, que delícia. Se tu quiser, eu invento vento pra ventar amor. Uma chuva bem chovida pra chover pé de fulô, pra tu ficar cheiroso e vir dançar mais eu. Se tu quiser, um poema bem cheio de rima, eu acendo a estrela mais bonita lá de cima. Faço tudo o que puder pra tu ficar mais eu. Se tu quiser, eu invento vento pra ventar amor. Uma chuva bem chovida pra chover pé de fulô, pra tu ficar cheiroso e vir dançar mais eu. Se tu quiser, um poema bem cheio de rima, eu acendo a estrela mais bonita lá de cima. Faço tudo que puder pra tu ficar mais eu. Se tu quiser, eu crio um sentimento pra gente se amar. Descubro um jeito novo de te abraçar. Te beijo com um beijo que ninguém nunca beijou. Se tu quiser, basta me dizer que eu irei correndo. É só me avisar que tu tá me querendo, que o mundo vai saber o que é um grande amor. Obrigada.
Muito bom.